Uma pergunta. Tu tava no Grêmio no dia 26 de novembro de 2005? Sabe que esse dia é comemorado até hoje, dia da Batalha dos Aflitos. Até pouco tempo, os dirigentes da época, inclusive o Mano, que agora voltou ao Grêmio, era como se fosse uma confraria. Caraca. Porque depois eu volto ao Grêmio, né? Lá fico no Grêmio até 2008. E tinha sempre um evento na casa de um dirigente, com o presidente da época, com o Paulo Pelaipe, que era um dos dirigentes. Era uma turma que participou desse episódio aí da Batalha dos Aflitos. Então tem... É um jogo marcante na história do futebol. Na história e do Grêmio, então. Pô, fala um pouco do ambiente, Rodrigo, só do ecossistema de um jogo desse, pra galera ter um pouco da ideia de como funciona um jogo desse com a rivalidade que tinha, o que esse jogo representava tanto pro Náutico como pro Grêmio. Sabe que naquela época a Série B ela tinha um outro formato, né? Porque não eram pontos corridos. Então, sim, verdade. E aí eu tenho que fazer menção também a pessoas que me ajudaram, né? Porque além do que eu citei aqui, do Paulo Pelaipe, do Paulo Odoni, que era o presidente do Grêmio, enfim, alguns saudosos que já nos deixaram, não esses, né? Outros dirigentes do Grêmio. O Mário Sérgio Pontes de Paiva, saudoso, ele era o executivo do Grêmio, quando começa o ano de 2005. Então ele monta, já junto com o Hugo de Leon, o time, e o time não anda bem na Série B, e o Mário era um cara genioso e genial, né? E aí, obviamente, que ele não tinha muita paciência. E ele sempre disse pra mim, o coordenador de base, ele falou, Rodrigo, não me traz problema da base, já tem problema demais aqui. Faz, porque se tu for bom, tu não vai trazer problema. Se todo dia tiver problema da base aqui... Ele ainda disse, aí o que o Carpegiani me diz não é verdade, então faz lá. Beleza. E quando ele sai, ele também diz aos dirigentes, olha, não precisa trazer ninguém, deixa o Rodrigo aí como quase que um menor aprendiz. E foi assim. Cara, que legal. Me acolheram depois da saída dele também. Nossa transição profissional e base, profissional e base. E em resumo, era um quadrangular final, né, na época. E eu era... Tinha lá o seu saudoso seu Verardi, né, que era um supervisor exemplar. E pela minha identificação, pela minha criação no Grêmio, me acolheram lá para eu estava aprendendo nessa época. Minha ação era quase nenhuma. Cuidado, com foco muito mais na base. Mas fazendo essa... Mas você estava lá nos Aflitos? Fazendo essas idas e vindas. Então, e esse jogo foi toda a diretoria do Grêmio, todo mundo para lá, porque era um jogo, né? E naquele quadrangular, naquele jogo, ou você não subia, ou era campeão. Porque no outro jogo ainda era Santa Cruz... Verdade, Santa Cruz e mais alguém. Um time de São Paulo? Eu não me lembro se não era Santa... Não, era Portuguesa. Portuguesa de São Paulo. Isso. E o Santa Cruz ganhou o jogo. Então, inclusive, deram a volta olímpica como campeão da Série B antes, né? Porque o empate... O Grêmio subia, Santa Cruz em primeiro, o Grêmio em segundo. A derrota, subia Santa Cruz e Náutico. E a vitória do Grêmio, o Grêmio era campeão. E foi o que aconteceu. Se vocês forem observar com todos... Quando o Anderson pega a bola, o Mano só falta dizer, não ataca. Não ataca. Mas como o Anderson era... Era o Anderson. Era o Anderson. Mas assim... 16 anos também, não dá pra pedir muito pro moleque. Inacreditável. Ele faz esse gol da Batalha dos Aflitos. Uma semana, ele foi vendido pro Porto. Uma semana depois ele bate na minha porta e fala com o presidente Paulo Odoni que queria fazer a despedida dele num Grenal sub-17 da categoria. Nós assim, não, mas deve estar brincando. Ele, não tô brincando, não, por favor, jogar com meus amigos. E aí vai dizer o quê? Ele vai e joga esse jogo lá do Sub-17, o Grêmio perde ainda. Enfim, esse era o Anderson. Que história sensacional. E aí, assim, eu queria eventualizar momentos, né? Você teve num jogo desse, brigando para subir. Eu acho que isso caracterizou um pouco da tua carreira, né? Reconstruir grandes times. E 2007, não muito longe, tu tava jogando uma final de Libertadores, cara. Sim, aí bem mais atuante nessa questão da gestão, porque... Contra um Boca Juniors poderosíssimo, né, cara? Isso.
esse é um título que eu nunca tive oportunidade ainda de participar, né? Porque quem conquista, volto a dizer, são os atletas, a comissão. Mas, em termos de final de Libertadores, já participei de final de Sul-Americana com o Flamengo, infelizmente. São esses títulos de Conmebol eu ainda não tive oportunidade, né? Mas, claro, brasileiros, estaduais, Copa também. Mas essa, Fernando, eu acho que nem que se nós estivesse jogando até agora ia dar, entendeu? Porque Eu vi os 2 jogos. não é pelo time do Grêmio em si que fez uma campanha assim de recuperação absurda. O Mano realmente foi espetacular, os atletas. Mas o Boca, É bom demais. com o Riquelme, Palácio, jogou. todo mundo, era... Nessa época o Diego tava magrinho, jogando pelo lado Jogando do campo. muito. Jogou muito pelo lado do campo. Jogando Carlos muito. Eduardo jogou muito. O Diego tinha vindo de um período, né, sem jogar no Benfica, se reinventou ali no Grêmio, jogando de segundo homem, às vezes de terceiro, enfim, arrastando. Jogou muito. E assim, tinha o Lucas Leiva também surgindo muito bem. Nosso time era bom, mas o outro era, esquece, não dava para competir.